Não é preciso viajar de longe para o visitar. De qualquer lugar que você chamar, Ele está pronto para te atender. Não é necessário acender velas para Ele te ver. De qualquer lugar que está você, Ele te ilumina e te faz viver. Você pode até não estar vendo agora a sua mão, mas Ele a estende sobre a multidão, abençoando quem dá glória a Deus. Você pode até não estar vendo também os seus pés, mas Ele caminha entre os fiéis, só revelando o mistério dos céus. Ele não vive sendo carregado para todo lado. Ele não é santo fabricado, que qualquer dinheiro se pode comprar. Quando Ele se move, o vento e a nuvem lhe servem de carro. Ele não é santo feito de barro, mas é Deus no céu, na terra e no mar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto para reinar. E tendo aparecido, e tudo se cumprido, ao fim da peleja com sua igreja, Ele vai morar. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma ótima noite para todos. A Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito no livro de Apocalipse: aquele que está com o manto salpicado de sangue, ao qual se chama palavra de Deus. E não tem nenhum outro santo. Não existe nenhum outro santo a não ser Jesus Cristo. Ele é o único santo que foi ensanguentado, que foi esbofeteado, cuspido, que esfolaram ele vivo. Ele foi ensanguentado, furaram as mãos dele, furaram o seu calcanhar. Ele foi o único santo, e é o único santo, porque ele está vivo. Muitos pensam que ele está morto, mas ele vive e reina para todo sempre. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 1, ele viu o Senhor Jesus assentado em um trono de glória, com os olhos como chama de fogo, os seus cabelos como a alva neve, como a lã branca, o seu rosto como o rosto de um sol, todo na sua força resplandece. E a Bíblia fala que em volta do seu ombro tinha um cinto de ouro, e os seus pés eram como um latão reluzente, como que estivesse sido refinado numa fornalha. Então ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos, como ele assim tinha dito. Ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e matem ele, e ele ressuscite no terceiro dia. E Jesus não é mentiroso. Assim como ele falou, ele cumpriu o que ele disse. Ele foi morto, mas reviveu. Então nós não viemos aqui, eu não vim aqui nessa cidade de Montuípe para pregar mensagem de morto, para falar de morto. Eu vim falar daquele que está vivo. Jesus Cristo foi o único que ressuscitou dentre os mortos.
Ele é o único que está vivo. Todos que viveram da época de Jesus estão mortos, viraram pó. O único que a morte não teve poder é Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Ele é o Senhor que venceu a morte. Sabe por que Jesus é Senhor? Porque a Bíblia fala que Ele é o único Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia fala que Jesus é o Senhor, um só Senhor. Não existe nenhum outro. A Bíblia fala em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não existe nenhum outro nome. O nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que salva. Jesus é o único que salva, que cura, que liberta. Aí está escrito que Jesus, Ele se manifestou para desfazer com toda a obra de Satanás. Jesus veio para condenar as obras das trevas, porque Ele é a luz. Está escrito em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo que está fora de Cristo é trevas. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas: a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. E a Bíblia fala que espaçoso é o caminho, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você sabe qual é a porta larga? É a porta do inferno. Se você não passar pela porta que é Cristo, você está passando pela porta do inferno. Não existe vários caminhos que levam o homem para Deus. Está escrito em João 10,9. Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Você não vai achar outra porta que dê acesso ao céu. Jesus Cristo, Ele é a única porta do céu. Você só se salva se você estiver em Cristo Jesus. Está escrito em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo, para aqueles que andam na sua palavra, porque a palavra de Jesus, ela é vida eterna. Em João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde é que nós vai, se só o Senhor pode salvar? Foi o que Pedro falou. Você acredita em quantas fé? Qual é a sua fé? Ah, irmão, a minha fé é em fulana, a minha fé é em Bertana, a minha fé é nisso, é naquilo outro. No Brasil e no mundo existem vários tipos de fé, vários tipos de doutrina, vários tipos de senhores. Mas as Escrituras, a Bíblia Sagrada diz que só existe uma fé. Efésios capítulo 4, a Bíblia fala que só existe uma fé. Um só Senhor, um só Deus. Qual é a sua fé? Qualquer fé, doutrina, religião ou ensinamento que não é em nome do Senhor Jesus Cristo é doutrina de demônios. As Escrituras nos mostram que Jesus, Ele veio do céu, Ele desceu do céu, trazendo a doutrina celestial, espiritual e santa.
da parte de Deus Pai. Doutrina de Deus só foi pregada uma na terra. João 6:28 perguntaram para Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? Jesus disse em João 6:29: a obra de Deus é esta, que creia naquele quem ele enviou. Só existe uma doutrina. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8: se descesse um anjo do céu anunciando outro evangelho além deste que vocês já receberam, seja anátema, seja maldição. Gálatas capítulo 1, versículo 9: se alguém vos pregar uma outra doutrina além desta que vocês já receberam, seja maldição. Maldito é aquele que pregar um outro evangelho. Maldito, miserável é aquele que pregar uma outra doutrina além do que Jesus falou e que os apóstolos ensinaram. Você sabia que nós não devemos ir além do que a Bíblia diz? Você sabia que a palavra da vida eterna, Jesus foi o único que pregou ela? Em João 8:51 está escrito: se vós guardar a minha palavra, vocês nunca verão a morte. Essa morte é espiritual. Jesus disse: se vocês guardar a minha palavra, vocês nunca irão para o inferno. Mas aquele que despreza a palavra ama o inferno, ama a eternidade, sendo queimado pelo fogo e pelo enxofre, onde a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, e lá é um lugar onde tem ranger de dentes. Jesus, ele ensinou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que era ele próprio. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você está pensando o quê? Você pensa que tem verdade em outro lugar? Você pensa que tem verdade fora de Cristo Jesus? Não existe verdade fora de Jesus. Só existe luz e trevas, Deus e Satanás. É o que existe. Você está pensando o quê? Você vai encontrar verdade aonde? Ninguém mais tem verdade. A Bíblia diz: sede pois todo homem mentiroso, e somente Deus é verdadeiro. Se eu viesse aqui nesta praça pregar o que eu acho, pregar o que eu penso, eu seria simplesmente um mentiroso. Aquele que fala de si mesmo, não há verdade nele. Mas aquele que fala de Jesus Cristo, este fala da verdade de Deus. É que nem Jesus disse: muitos vêm no seu próprio nome. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não querem aceitar. Se outro viesse no seu próprio nome, vocês aceitariam. O Senhor Jesus, ele afirmou, e é o que é verdade. Nós vemos que nesta terra o povo acredita em tudo. O povo acredita em tudo que apresenta para eles. Só não consegue acreditar em Jesus Cristo.
quando diz que acredita em Jesus, acredita em mais meia dúzia. Nós não devemos ir além do que a Bíblia nos ensina. Aquele que acredita em palavras, em doutrina, religiões, ensinamentos que está fora da Bíblia, é inimigo de Deus. Jesus falou em Romanos 10:5: muitos têm se feito inimigo de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele dizia chorando que muitos têm se feito inimigos da cruz de Cristo. Você precisa entender uma coisa: verdade, Jesus falou que era Ele. Você sabe quem é a mentira? João 8:44. Jesus diz que o diabo que é o pai da mentira. E quem anda na mentira é filho do diabo. Aqueles que não andam com Jesus Cristo, aquele que não obedece o Evangelho, é filho do diabo. Você acha que a Bíblia está errada quando disse em 1 João 3:10 que nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou você acredita no que o Papa Francisco falou? Que todas as religiões são boas, que todos os caminhos levam o homem para Deus. Quem é o Senhor, se não for Jesus Cristo? A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse: a condenação é esta, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Passar pela porta. Jesus é a porta do céu. Jesus é a doutrina de Deus. Por que você fica acreditando em conversa do diabo? Se Jesus é a doutrina de Deus, você não precisa crer em mais nada. Você não precisa crer em nenhum outro nome. Você só precisa crer num nome só. Em um nome só. O meu joelho e esse rosto aqui se encosta no chão perante o nome do Senhor Jesus Cristo. Perante o nome dele. Não é perante a imagem dele que fizeram. É perante o nome dele. Porque nesse Brasil, nesse mundo idólatra, o povo só consegue acreditar em alguma coisa que vê. Por isso fazem imagem de escultura. Você sabe o que a Bíblia diz sobre imagem de escultura? A Bíblia fala que você está adorando demônios. Apocalipse 9:20 chama as imagens de escultura de demônio. Por detrás de cada imagem tem um demônio. Seja a imagem qual for. Deuteronômio 27:15 diz:
Maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura. E aquele que confia nela é maldito também. Porque a Bíblia fala que torna-se semelhante a eles. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura. Você pode ler a Bíblia, a maioria não vai ler, porque gosta de acreditar no diabo. Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem nas águas. No versículo 5 de Êxodo 20 diz: não te curvarás a ela, nem a ela servirás. Jesus falou em João 6, 24, João 4, 24, Deus é Espírito, e procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Pai em Espírito e verdade. Você não precisa de imagem. Você que tem uma imagem, você que se pode uma imagem, você é um maldito, você é o filho do diabo, você está se prostrando diante de Satanás. É a Bíblia que diz: Salmo 115. Você sabe o que é que diz Salmo 115? Você só sabe deixar a Bíblia no Salmo 91. O Salmo 115 ninguém quer abrir. Olha o que a Bíblia fala em Salmo 115. Os ídolos dele. Salmo 115, versículo 4. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Aqui é a sua imagem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tornam-se semelhante a eles. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles. Os que os fazem e os que neles confiam. Por isso que você não consegue ver a luz do mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o diabo deu desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia fala que serve imagem de escultura, torna-se semelhante a ela. Torna semelhante a ela, se torna cego, se torna surdo, se torna mudo. Em outras palavras, você só tem nome de vivo, mas está morto nos seus delitos e pecados. Jesus disse em João 8, 24: se vocês não reconhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. É a multidão. É por isso que a Bíblia fala que pela porta larga é onde vai entrar mais gente. A porta larga é que é onde entra mais. Pelo caminho do inferno é onde o mundo está indo. Porque a multidão só sabe seguir a multidão. Jesus disse: um cego e outro cego, ambos cairão no buraco do inferno. Aí uma multidão de gente, uma multidão pega um pedaço de gesso, coloca nas costas
e sai andando na cidade, dizendo: essa é a nossa padroeira, esse é o nosso padroeiro. Você sabe o que a Bíblia fala? Em Êxodo, Isaías 45, 20. Isaías 45, 20 diz: são ignorantes os que conduzem as suas imagens de escultura em procissão, que rogam por um Deus que não pode salvar. Isaías 45, 20. São ignorantes os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, que rogam por um Deus que não pode salvar. Esse Deus morto, um Deus morto, se o que conduz essa imagem tropeçar e esse pedaço de gesso cair no chão, é pedaço para todo lado. Um Deus que quebra. Quero ver você quebrar o meu Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele é aquele que queima os carros no fogo, quebra o arco e corta a lança. Ele é aquele que fez os céus e a terra. O meu Deus não é Aparecida. O meu Deus não é Maria. Maria é serva de Deus, não é senhora, mulher pecadora, morreu, está morta. Você sabia que Senhor só existe um, que é Jesus? Ou não sabia? Já falou com a irmã que aqui? O Senhor Jesus, ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é que você pensa? Que esse mundo não vai ser destruído? Você pensa, como Satanás te ensinou a pensar, que diz que morre, quem acaba somos nós, quem morre é nós, o mundo fica aí. Leia a Bíblia, 2 Pedro 3,7, fala que esse céu e essa terra que você vê, o fogo vai consumir tudo, não vai ficar nada. Esse céu e essa terra que você está vendo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala que vai ser destruído com fogo. Isso aqui que você vê, esse mundo palpável, esse mundo físico, não existirá mais, porque será substituído pela cidade santa, a nova Jerusalém celestial, que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que ela vai descer do céu para aqueles que morrerem com Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, remidos pelo seu sangue. Você precisa crer no Senhor Jesus. Ah, irmão, eu creio em Jesus, mas eu creio em fulana, eu creio em Bertano, eu creio em não sei o que mais. Se eu lhe mostrar na Bíblia, se eu lhe mostrar na Bíblia que somente perante Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e perante o Senhor Jesus Cristo, e perante o Espírito Santo, que esses três são distintos, mas se tornam um só, porque o Senhor Deus não fará coisa alguma assim em Jesus Cristo,
Senhor Jesus Cristo não fará coisa alguma sem Deus. E o Espírito Santo não fará coisa alguma sem Deus e sem Jesus. Eu vou lhe mostrar na Bíblia que somente perante a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você deve se dobrar. Sabe o que a Bíblia diz? Há três que contestam no céu. Três tronos no céu. Agora no céu, Deus está sentado no seu trono e Jesus à sua direita. E o Espírito Santo está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas no céu, trono de senhorio, só tem três. Três tronos. O trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que neste mundo, e até muitos senhores, e até muitos deuses, é o que a Bíblia diz, não é verdade? No mundo não tem milhares de senhores, no mundo não tem milhares de senhoras, não tem vários deuses. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, fala que ia existir. Mas no versículo 6 diz: mas todavia para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Leia a Bíblia. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4, 6. Que é para nós aprender. O pastor Paulo disse: aprenda comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Você não precisa de catecismo do diabo. Você precisa de Jesus Cristo, da sua palavra. Você é adventista do sétimo dia. Você não precisa das profecias de Ellen White. A profecia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é a profecia, porque Ele é a Bíblia. Você não precisa do livro de Ellen White. Você não precisa do catecismo, do catolicismo romano. Você não precisa dos livrinhos, dos TJ. Você não precisa de nada. Você só precisa obedecer a Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofrerá eterna perdição longe de Deus e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. É o que a Bíblia diz, que aqueles que não obedecerem ao Evangelho de Jesus serão lançados na perdição. Você sabe o que é perdição? Perdição na Bíblia significa inferno. Olha o que a Bíblia fala, que Deus vai lançar no inferno aqueles que não obedecem Jesus Cristo. Aquele que não obedece o Evangelho que Jesus ensinou, que os apóstolos pregaram. Uma coisa é certa: o que você gosta
Ele coloca chifre na cabeça de cavalo, de inventar o que não existe. Que você gosta é de acreditar em mentira. O profeta Ezequiel escreveu que o povo gosta de ouvir mentira. O mundo é uma mentira. O povo ama o mundo. Você sabe que o Deus desse mundo não é o Senhor Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus? Você sabia disso? Que o Deus desse mundo não é o Senhor Jesus Cristo? Você sabia disso? Você sabe que é o Deus desse mundo? 2 Coríntios 4:4 fala que é o diabo. O diabo é o Deus desse mundo. Por isso o povo ama o mundo. E tudo que no mundo há está escrito: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo, quem serve o mundo não serve a Jesus Cristo, porque está escrito que o que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo coisa do diabo. Tudo pecado. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é servo do pecado. Você é servo de quem? Deste mundo? Ou servo de Jesus Cristo? Jesus foi bem claro em dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse para ele: se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Porque tanto homem ele nasce da carne. O único que não nasceu da vontade da carne foi Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, não por Maria. Quem gerou Jesus Cristo, o anjo disse: o que em ti está sendo gerado é do Espírito Santo. O único que foi gerado aqui na terra para vir em carne pelo Espírito Santo foi Jesus. O resto foi todo gerado de pecado. Foi todo gerado da descendência de Adão, que juntamente com Eva pecou e entrou a morte e a condenação das almas dos homens. Por isso que a Escritura fala: por isso que a Bíblia diz que tem que nascer de novo, porque os nascidos de Deus, você sabe o que é ser nascido de Deus? É ser nascido da água e do Espírito. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, que falta ainda, Nicodemos, nascer da água e do Espírito, porque da carne tu já nasceu. Nicodemos, quando Jesus falou a ele que ele precisava nascer de novo, ele disse: como pode um homem sendo velho nascer? Porventura pode entrar para dentro da barriga da sua mãe e nascer novamente? Jesus disse para ele: tu é mestre de Israel e não sabe dessas coisas?
para passar pelo reino de Deus, para passar pela porta, para ser aprovado pela porta. Porque Jesus, está escrito em João 10:9, Jesus falou: eu sou a porta. Se você ler em 1 João, R$ João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João disse: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que você tem comunhão com as estátuas? Porque você quer ter comunhão com Maria, com Aparecida? Para que você quer ter comunhão com Roque, com Rita, com Cristóvão, com Fátima, com Lourdes? Para quê? Para se condenar e ir para o inferno? A Bíblia fala que a nossa comunhão é somente com Deus e com Jesus Cristo. Sabe por quê? João 17:3 está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Somente dois é a vida eterna. Por que você quer acrescentar? Para que você quer acrescentar? Para se tornar doutrina de demônios? O Evangelho é puro, é santo, é imaculado, é irrepreensível, é doutrina do céu. Não pode ser misturado com porcaria e com doutrina de demônios. Você tem que crer no Evangelho como a Bíblia manda crer. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 27, que a unção que foi nos dada, essa nos ensina todas as coisas, e não precisamos que ninguém nos ensine. Que unção é essa? Que a Bíblia diz: porventura não é o Espírito Santo? Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O Espírito da verdade, para guiar vocês em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus, esse segue a palavra de Jesus. Tira a tua cabeça. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia fala que o povo ia se apostatar da fé. Você sabe o que é apostatar? Apostatar é abandonar a fé para dar ouvido para demônio, para espíritos enganadores. É o que o mundo segue. Está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne. Na carne, você sabe o que é carne? Eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele falou que a fé que ele estava vivendo na carne
Era em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que escolher. Ou Jesus Cristo ou o diabo. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus disse que não pode servir a dois senhores. Uma coisa é certa. Se morrer no pecado, se morrer sem primeiramente Jesus lavar com sangue, lavar o corpo, lavar a alma, lavar o espírito, porque Jesus tem uma pá na sua mão para limpar a sua eira. Você sabe o que é eira? Ele é bicho. Os homens, quando falam homens, falam em contexto geral, homens e mulheres no mundo, vivem numa podridão, na imundícia, que já tem uns bichos espirituais, já está devorando. Mas está escrito que Jesus tem uma pá na sua mão para limpar a sua eira. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa crer na palavra dele. Que fé é essa que você tem? Que não é das escrituras. Que fé é essa? Ei, se a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que fé é essa que você tem? Jesus falou em João 5, 24: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 25 fala: olha o que a Bíblia fala. João 5, 24: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por que você só vai ter vida eterna? Você sabe quando é que você vai ter vida eterna? É quando você ouvir a voz de Jesus Cristo, a palavra da vida eterna. Pastor, meu irmão. Quando você ouvir a voz dele, porque está escrito, João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No mundo, são um exército de mortos, como fala Ezequiel capítulo 17. Só tem osso. É um exército de mortos. Sabe por quê? Porque não querem ouvir a voz de Jesus Cristo. Mas não tem problema. Jesus falou: as minhas ovelhas as ouvem a minha voz e me seguem. Os bodes não ouvirão, porque são bodes, e Jesus não é pastor de bode. Está escrito, Mateus 25, 41, os bodes vão estar à esquerda, e Jesus vai dizer na cara deles: apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Essas palavras são vivas e eficazes, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, Jeremias 23, 29. Essa palavra é viva. Se você tiver a palavra, Jesus estará com você. Como Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Que Deus em Cristo te abençoe. E quebra os cadeados, as correntes, os abilhões. Que tire essa cegueira dos teus olhos. Para que você reconheça que só existe um Senhor, um só Deus e um só Espírito Santo. A fé, ela é dom de Deus. Se você passar a crer em Jesus Cristo, somente nele, na sua palavra, a você foi dado o dom de Deus. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu doei a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, por este evangelho, pelas palavras da vida eterna do Senhor Jesus. Dê o que der, nunca negarei essa palavra. Prefiro crer em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, do que crer no diabo e nas suas doutrinas. Que Deus em Cristo abençoe. Sozinho trilhei por caminhos, pisei espinhos, não pude encontrar um lugar onde houvesse refúgio e ali finalmente poder descansar. Alguns que parecia bom, mas eram de morte, seu fim era amar. Mas achei o caminho certo, vou trilhar dele até o final. Ali não haverá mais dor nem saudades, só alegria, paz e felicidade. Quando ventos não me canso, pois teu lado é o sonho. Muitos dizem que estou atrasado, como estou do lado, vou chegar. Em nome do Senhor Jesus. Olha para mim. Espírito de fé, abandona a vida desse homem. Solta a mente dele, o consciente dele, o subconsciente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi esse homem. Libera esse homem. Resgata a fé. Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor mete espada, pode ser mal, quebra todo mal na vida do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Todo mal. Abandona essa vida para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai. Meu irmão. Não pode falar agora no canto do legal depois. Ou chegará. Vou desligar.